Yuki descobre que sua amiga de infância Ina está namorando outra pessoa. De coração partido, ele foge, mortificado por ter confundido o carinho dela com amor. Ele quer desaparecer e nunca mais voltar. Algumas semanas depois, Yuki comparece ao seu primeiro dia na escola Shu. Está quase na hora das apresentações e Yuki está apreensivo sobre como a sua apresentação pode afetar sua posição. Kana, animada e enérgica, é a primeira a se apresentar, seguida por Ana, que é sombria e estranha. Yuki se pergunta que tipo de introdução ele deve dar. Ele parece se orgulhar de ser um personagem de fundo sombrio. Ele quer fazer uma apresentação despretensiosa e sem graça. Quando chega a sua vez, Yuki se levanta e grita que vai largar a escola. Missão cumprida. Yuki percebe o erro que cometeu, mas não se sente muito mal com isso. Ele já se considera um esquisito. Quando é questionado sobre sua declaração, Yuki tenta desviar o assunto. Ele diz a todos que vai fingir dormir a maior parte do tempo e não se importa se as pessoas falarem mal dele. Esqueça falar mal, ninguém vai falar com ele de qualquer maneira. Yuki comemora o fato de que não fará amigos. A professora tenta convencer Yuki a não desistir da escola, mas ele a tranquiliza dizendo que a escola não é a única coisa em sua vida que ele desperdiçou. Exausta, a professora manda Yuki sentar-se enquanto seus colegas sufocam risos. O colega de classe de Yuki, Koki, acha tão engraçada a autoproclamada apresentação normal de Yuki que pede o seu número de telefone. Yuki quer saber por que Koki está falando com alguém tão sombrio como ele. Pelo contrário, Koki acha que Yuki é a pessoa mais interessante da sala no momento. Yuki acredita internamente que Koki simplesmente quer transformá-lo em um garoto de recados, tendo alguém insignificante como ele por perto. Koki pretende aumentar sua própria popularidade com o resto da turma. Yuki deveria saber que um cara bonito como Koki nunca falaria com ele voluntariamente. Yuki se adianta e oferece a Koki algum dinheiro, já que ele acha que é isso que ele quer. Koki genuinamente só quer se dar bem com ele, então eles trocam números de telefone. Koki pergunta se Yuki está ocupado depois da escola. Kana intervém e revela que alguns deles vão se reunir depois da aula. Yuki fica quase apavorado com a rapidez com que tudo foi organizado. Como um símbolo de respeito, ele oferece a Kana chamá-la de Elizabeth. Eles só o convidaram por causa da noção questionável de Koki de que ele não é estranho. Kana mostra que já convidaram várias outras pessoas, algumas das quais parecem estar muito desconfortáveis perto de Yuki. Yuki se levanta abruptamente e se desculpa da reunião. Ele rapidamente sai da sala para se afastar o máximo possível daquelas duas garotas. As duas garotas em questão são Ina, sua amiga de infância que atualmente namora um veterano, e Shiori, uma garota gentil que ele tem medo de manchar com sua presença. Yuki sabia que elas estariam na mesma escola que ele, mas não esperava encontrá-las no primeiro dia. Depois da escola, Koki realiza sua festa de integração com 6 pessoas. Manata e Tashi se perguntam por que Yuki é tão estranho. Koki os tranquiliza dizendo que Yuki é interessante. Os dois jogaram basquete um contra o outro no ensino fundamental, embora ele duvide que Yuki se lembre dele. Shiori pergunta a Koki se ele teve uma partida com Yuki, percebendo que ela e Yuki já se conheciam. Koki pergunta a ela por que Yuki não apareceu no último torneio. Shiori se abstém de responder a essa pergunta. Kana pergunta se ela é amiga de Yuki, e Shiori explica que é o oposto. Yuki provavelmente a odeia agora. Ela se interessou por Yuki durante seu segundo ano do ensino médio. Tanto o clube de basquete masculino quanto o feminino não se levavam a sério, mas ela viu como Yuki estava dedicado a melhorar suas habilidades. Sua paixão inspirou o resto do clube, transformando-os em uma potência local com potencial para ganhar um campeonato. Preocupada que ele não estivesse cuidando de si mesmo adequadamente, Shiori começou a prestar mais atenção nele. Não muito tempo depois, Shiori confessou seus sentimentos a Yuki. No entanto, algo aconteceu que fez essa confissão se tornar a pior traição da vida de Yuki. Ina, porém, está certa de que foi ela quem causou Yuki a se tornar assim. Então, agora se tornou uma competição para ver quem arruinou mais a vida dele. Ina e Shiori começam a discutir uma com a outra. Kana e Manata não estavam preparados para o drama no primeiro dia, eles só queriam cantar. Ina explica que a amiga de infância de Yuki afirma que foi ela quem mudou Yuki. Antes que a briga de gatos saia do controle, Kana intervém e as impede. Ela pede que se deem bem e lembra que isso é um encontro. Shiori e Ina concordam em sair. Koki não deixa um pouco de drama estragar sua festa, ele obriga Tashi a cantar uma música. Enquanto isso, Yuki está à mercê de sua irmã Yuri, que ouviu dizer que ele fez possivelmente a pior apresentação de turma da história. Ele não sabe como ela descobriu e conclui que deve haver um espião na classe.
Yuri pergunta se isso está relacionado a Ina e Shiori, e quando ele se abstém de responder, ela sabe que ele está mentindo. Ele não esperava que ela soubesse sobre Ina e Shiori também. Yuki usa o truque mais velho do livro e foge. Yuki está preocupado que foi um pouco rude demais com Yuri. Ele se pergunta se Yuri está preocupada com ele, mas isso não pode ser, Yuri o odeia. Na verdade, Yuri está preocupada com ele e não o odeia. Ela queria que ele tivesse uma vida escolar maravilhosa e memorável, mas Ina e Shiori arruinaram tudo. Ela nunca as perdoará. Por outro lado, Yuri acha que Yuki a odeia, provavelmente porque ela grita coisas como culpado e morte. Mesmo assim, ela se culpa por ele ter se tornado assim. Desde um certo incidente, Yuki não a chama de irmã. Mesmo assim, Yuri resolve protegê-lo dessas duas outras garotas. No dia seguinte, essas duas outras garotas convidam Yuki para almoçar. Yuki está enfrentando batalhas difíceis. Ele sempre teve péssima sorte com mulheres. Sua mãe não o criou com atenção, sua irmã o odeia. Ina começou a namorar outra pessoa, ele foi intimidado logo após Shiori confessar para ele. Em outras palavras, ele tem problemas. Ele racionaliza sua má sorte convencendo-se de que isso é punição por alguns atos que cometeu em outro mundo. Ele se considera incapaz de formar laços ou mostrar empatia. Simplificando, ele acha que está quebrado. Assim, ele não entende por que essas duas garotas estão brigando por causa dele. Shiori e Ina discutem sobre o que a outra está fazendo na frente da mesa de Yuki. Yuki não se importa com quem vai ganhar, ele não quer ir com nenhuma delas. Ele estava prestes a ter seu tipo favorito de almoço sozinho. Koki interrompe o barulho perguntando a Yuki em qual clube ele pretende entrar. Shiori tenta convencê-la a entrar no clube de basquete, do qual ela será gerente. Yuki tem boas lembranças do basquete, ele colocou seu coração e alma nisso, mas tudo o que conseguiu foram lembranças ruins. Ele diz a Shiori que não joga mais basquete, o que é uma revelação chocante para ela, já que o viu se esforçar tanto no ensino médio. Yuki retoma friamente que ela sabe muito bem o que aconteceu depois de todo o esforço que ele fez. Yuki pergunta, de forma sarcástica, por quanto tempo ela pretende ter pena dele assim. Shiori se atrapalha, tentando encontrar uma resposta. Yuki, alegremente, comenta que não pretendia entrar em nenhum clube de qualquer maneira, já que estar entrando no clube do vai para casa. Ele se levanta e vai em direção à cafeteria, onde espera que ninguém o incomode. Ele deseja boa sorte a Shiori em ser a gerente, mas a chama pelo sobrenome, Kiro. Yuki caminha em direção à cafeteria e nota o clube de beisebol praticando do lado de fora. Ele se lembra de como treinava com a mesma intensidade. Ele não tem mais energia para jogar, mas não se importa no momento. Conseguir o almoço é mais importante. Ao voltar da cafeteria, Ina ainda está lá esperando por ele. Ele diz a ela que não deveriam mais falar, pois o relacionamento deles não é mais o mesmo. Quando ela pergunta por quê, ele responde que sente pena do namorado dela. Todos da classe ouvem isso. Yuki percebe que não estão mais no ensino médio, então ele se sente mal por expor Ina desse jeito na frente de todos. Ele diz a ela para esquecer isso, mas Yuki insiste que ele também não gostaria que sua garota estivesse com outro cara. Ina tenta argumentar com ele, mas Yuki não entende por quê. No momento em que ela conseguiu um namorado, ele considerou impossível para eles continuarem amigos. Yuki se vira e diz a Ina para pedir a outra pessoa para almoçar. Ele gostava dela uma vez, mas não sabe se ainda é o caso. Ina não consegue dizer nada, e seus colegas de classe começam a fofocar sobre o suposto namorado dela. Quando uma delas tenta contar o que aconteceu, Ina manda ela calar a boca. Ela se culpa pelo que aconteceu e como as coisas acabaram. Alguns dias depois, o professor de sala, Akira, diz aos alunos para se agruparem em 4 para algumas aulas ao ar livre. Yuki está estranhamente empolgado em ser aquele aluno que é forçado a se juntar a um grupo. No entanto, Koki se aproxima dele e o convida a formar uma equipe. Yuki fica quase cego pela boa aparência de Koki. Shiori se insere na conversa, e assim encontram 4 pessoas para o grupo. Alguns dias depois, a turma de Yuki sobe para as montanhas. Yuki avança à frente do grupo, levanta os braços e grita tártaro no topo de seus pulmões. Agora as coisas estão ficando sérias. Yuki está bastante orgulhoso de si mesmo por fazer isso. Ele diz a Koki para parar de olhar para ele, mas é difícil não olhar depois que ele faz uma coisa dessas. Yuki tem outros problemas também, como por que Shiori e Ina estão em seu grupo. Yuki caminha bem à frente de seu grupo. Koki tenta conversar com ele, mas Yuki ignora, tornando a caminhada bastante desconfortável.
Yuki não entende por que todos querem formar equipe com ele, já que ele considera sua existência um obstáculo para as vidas ensolaradas de ensino médio deles. Eles continuam subindo a montanha, às vezes parando para brincar com alguns troncos caídos ou árvores estranhas. No entanto, Yuki observa Ina machucar o pé em uma grande rocha enquanto param para um pequeno descanso. Yuki, que alegou não poder mostrar empatia, mostra empatia ao pedir que ela tire o calçado. Todos olham para eles de forma estranha. Ina não quer fazer isso ali, ela preferiria muito mais tirar tudo quando estivessem sozinhos. Yuki não quer ver algo tão nojento, ele só queria ver os pés dela. Yuki examina os pés de Ina e nota que eles estão inchados. Ele pede desculpas por ter feito o grupo seguir em um ritmo tão acelerado. Ele nota que Ina tem uma expressão preocupada no rosto, então ele a tranquiliza dizendo que ele não cheira mal. Eles vão e voltam algumas vezes antes de Yuki se oferecer para cheirar, para provar que não cheira mal. Ina diz que isso não é o que ela quer ou precisa, e pede para ele não fazer isso. Yuki, então, decide que, se alguém relatar isso, ele mesmo se entregará à polícia. Yuki trata os pés de Ina com alguns curativos para ajudar a sustentá-los. Ele entrega a ela uma garrafa de Portet Sweat e se afasta. No entanto, Akira, que mal se aguenta, também pede a Yuki que a trate com curativos. Yuki está preocupado que ela não consiga participar dos futuros festivais esportivos dos filhos. Yuki chama Shiori e se oferece para ensiná-la a enfaixar as pernas de alguém, já que ela pretende ser uma gerente esportiva. Yuki supervisiona o trabalho de Shiori enquanto ela cuida dos pés cansados e doloridos de Akira. Quando Yuki elogia o trabalho dela, Shiori já espera alguma forma de recompensa. Yuki começa a tratá-la como um cachorro implorando por uma guloseima. Yuki pega uma bala em sua bolsa e a joga para Shiori. Shiori corre atrás do doce como um cachorro de verdade. Ela volta com um pedaço de bala e espera receber um carinho na cabeça por seus esforços. Yuki lembra a Shiori que ela não é um cachorro. Shiori responde que estava apenas brincando. Como Shiori quer tanto ser um cachorro, Yuki decide interpretar o papel de criador de cães. Ele começa a acariciar a cabeça dela, mas depois começa a ir além. Shiori recebe mais do que esperava. Isso não era exatamente o que ela tinha em mente, mas ela não reclama. Shiori acaba mais exausta com os carinhos do que com a caminhada em si. Shiori o avisa que, se ele fizer isso com mais alguém, será considerado assédio. Yuki interpreta isso como uma permissão com ela. Shiori desata a rir, fazia muito tempo que eles não trocavam brincadeiras assim. Ela pergunta se o braço dele já se recuperou, e ele responde que sim, que ela não precisa mais se preocupar com isso. Shiori olha ansiosa para o lado, ela não consegue deixar de se preocupar. Yuki percebe o olhar no rosto dela e se lembra do porquê de seu relacionamento estar do jeito que está agora. Eles não são mais iguais, e é como se o relacionamento tivesse congelado no tempo. Yuki e o restante da turma chegam ao destino. Ele retira uma mona impermeável de sua mochila para o grupo usar como toalha de piquenique. Yuki aproveita para perguntar a Ina se ela está bem e oferece uma variedade de itens de primeiros socorros que podem ajudar. Ina não deveria se surpreender, pois Yuki se machucava com frequência no ensino médio. Ela fica surpresa por ele lembrar disso e responde que sempre esteve observando e o que não entende por que ela observa, e isso é meio assustador. Ina pergunta por que ele se deu ao trabalho de ajudá-la, e ele responde que é porque eles são colegas de classe. Ina levanta o telefone, como se quisesse mostrar o chaveiro de ursinho em sua capinha. Yuki o reconhece e fica surpreso por ele ainda lembrar. Yuki se lembra do festival em que foram. Ina também se lembra do festival com carinho, ela se divertiu muito naquele dia. Yuki pergunta se algo aconteceu entre ela e o namorado. Ina acha difícil responder a essa pergunta. Ela pergunta o que ele faria se machucasse os sentimentos de alguém sem querer e essa pessoa nunca o perdoasse. Yuki pensa sobre isso e comenta que começaria do zero se fosse impossível consertar as coisas com a pessoa. Yuki acha que seria melhor começar do zero com eles. Ina não tinha pensado nisso dessa forma antes. Ela sorri e agradece pelo conselho. Ela se levanta e pede desculpas por ter feito coisas terríveis a ele. Ela sabe que deveria ter se desculpado antes, mas tinha medo de que as coisas nunca fossem as mesmas entre eles. Ina baixa a cabeça, se inclina e pede perdão. Yuki se sente um pouco incomodado. Ele diz a ela que não se lembra de ela ter dito nada de mal para ele. Na verdade, ele é quem deveria pedir desculpas por ter contado acidentalmente a todos que ela tinha um namorado. Ina de repente se sente mal. Ela definitivamente disse coisas ruins para ele, mas Yuki não tem noção do que é ser ruim para ele. O que ela disse naquela época era verdade. Graças a ela, ele entendeu seu lugar no mundo.
Yuki se pergunta se não tivessem se encontrado, ela não estaria fazendo aquela expressão agora. Yuki se martiriza, sacrificando tudo para que Ina possa ser feliz. Eles não são mais amigos, apenas colegas de classe. Quando voltam para o ônibus, Ina percebe que está faltando algo. Quando Shiori pergunta o que é, Ina explica que seu chaveiro de telefone deve ter caído em algum lugar. Yuki diz que o namorado dela pode comprar quantos chaveiros ela quiser e Ina o repreende por continuar mencionando o namorado. Yuki não entende por que ela está tão obcecada com o urso feio. Mesmo assim, ele não pode deixá-la assim. Ina se sente mal por perder o ursinho e considera isso um karma por ter falado com Yuki. O urso é importante para ela porque simboliza o tempo que passaram juntos, mas também porque foi o último presente que ele deu a ela. Ina poderia conseguir outro se quisesse, mas não é esse o ponto, que ela quer aquele urso por causa de quando e de quem o recebeu. Ela não sabe o que fazer. Ao voltar para a escola, Akira percebe que Yuki não está na aula. Ela pergunta à turma se alguém sabe onde ele está, mas ninguém sabe de nada. Ina sente que sabe onde ele está. Yuki caminha de volta para a montanha. Ele só está lá porque conhece Ina há muito tempo e não consegue ignorar uma expressão como aquela. Ina olha com saudade para uma foto dela e de Yuki. Ela encara os fatos. Talvez eles não possam voltar ao que eram antes. Ela se pergunta se tivesse se esforçado um pouco mais, ela e Yuki poderiam ter ficado juntos. Ela sabe que não pode reclamar agora, já que foi culpa dela que o laço foi quebrado em primeiro lugar. Por algum milagre, Yuki consegue encontrar o chaveiro de Ina na montanha. Ele se pergunta quando Ina finalmente vai parar de dar tanta importância ao urso, especialmente porque ele já jogou fora ou destruiu tudo o que ela deu a ele. Quando Yuki começa a voltar para casa, suas pernas cansadas finalmente cedem. Ele começa a cair pela montanha e sua vida passa diante de seus olhos. Ele vê todas as pessoas importantes para ele, sua mãe, Yuri, Ina, Shiori e Koki. Por algum motivo, Yuki percebe que conhece apenas 5 pessoas. Em um flashback, uma jovem Ina e Yuki vão juntos a um festival de verão. Ina quer um doce de ameixa, mas Yuki aponta que ela sempre pega maçã caramelada. Ina explica que não quer abrir a boca muito grande. Ina sai de Yuki pelo festival até encontrarem uma barraca de jogo de tiro. Ina quer o chaveiro de telefone feio, então Yuki decide ganhá-lo para ela. Yuki sempre achou Ina um pouco mais irritante quando entraram no ensino médio, mas sempre acreditou que o relacionamento deles se tornaria mais forte com o tempo, então ele pensou que eles iriam a esse festival no ano seguinte também. Quando os fogos de artifício começam, Ina tenta dizer algo a Yuki. No entanto, eles são quase arrastados pela multidão, fazendo com que Yuki segure a mão de Ina para mantê-la por perto. No entanto, Ina instintivamente puxa a mão dele e faz o possível para limpá-la. Para Yuki, esse incidente solidificou o fato de que eles nunca seriam mais do que amigos. Ele sentiu a rejeição dela no momento em que ela afastou sua mão. Yuki abre os olhos lentamente. Ele está em casa. Ele conseguiu sobreviver à queda da montanha, mas foi a chuva que o derrotou. Ele dormiu por meio-dia e sentiu que teve o sonho mais nostálgico envolvendo Ina. Ele viu o chaveiro de urso ainda em sua mesa e resolve devolvê-lo a Ina o mais rápido possível. No dia seguinte, Yuri passa pela classe e pede para falar com Koki. Ina brevemente pensa que isso pode ser uma confissão, mas ela sabe que Koki não é o tipo de Yuri. Ina sai sorrateiramente e Yuri cede, sabendo que isso deve estar relacionado com Yuki de alguma forma. Yuri pergunta a Koki por que Yuki chegou em casa tão tarde na noite passada, ainda por cima todo molhado. Ina junta as peças e percebe que Yuki saiu para procurar o chaveiro de urso que ela havia perdido. Ina sai de seu esconderijo e pergunta a Yuri o que aconteceu com Yuki. Yuri a encara friamente, claramente não querendo falar com ela. No entanto, Yuri sente que Ina tem algo a ver com a doença de Yuki. Ina se culpa pelo que aconteceu, sem explicar as coisas primeiro. Ina quer se desculpar, mas Yuri não quer ouvir e sai furiosa da escola, avisando Ina para não ir à casa deles. Enquanto isso, Yuki se recupera completamente, mas agora tem 2 novos problemas. Está cansado e com fome. No entanto, ele ouve um barulho alto vindo de baixo. Yuri entra em seu quarto sem bater. Ela um dia vai se arrepender disso. Yuri verifica como ele está, e Yuki pergunta se ela estava falando com alguém na porta. Ela responde que era apenas um vendedor de jornais. Yuki a acusa de estar mentindo, o que ele se arrepende imediatamente. Yuki acena com uma bandeira branca literal para sinalizar seu arrependimento. Yuri coloca vários itens em sua cama para ajudá-la em sua recuperação. Yuki percebe que toda a comida tem sabor de pêssego. Yuri se oferece para fazer várias coisas por ele,
como comprar outras coisas que ele queira, limpar seu suor ou cozinhar mingdal para ele. Yuki ri, pois sabe que não deve confiar nela na cozinha. Ele sai para preparar sua própria comida, e Yuri também quer um pouco. Yuki verifica seu telefone e descobre que Ina deixou centenas de mensagens. Ele se desculpa e vai se encontrar com ela. Poucos minutos depois, Yuki se reúne com Ina. Ina fica aliviada ao vê-lo seguro e saudável. Yuki percebe que ela foi a pessoa que Yuri expulsou. Yuki não se lembra de ela ter agido assim antes. Ele dá a Ina um feio chaveiro de urso, confirmando suas suspeitas de que ele saiu para procurá-lo. Yuki e Ina caminham para casa, o que lhes dá uma sensação de nostalgia. No entanto, Ina não quer ir para casa ainda. Yuki ainda pensa que é sobre seus pés, então ele a tranquiliza novamente dizendo que eles não cheiram mal e Ina grita com ele em resposta, o que é exatamente como a Ina que Yuki conhece e ama. Ele estava preocupado que ela tivesse mudado de personalidade. Ina pergunta a ele se ele acha que ela mudou. Ela pergunta por que ele se deu ao trabalho de procurar o chaveiro de urso, mesmo evitando-a. Ele responde que ainda quer ajudá-la, independentemente disso. Não é porque são amigos de infância, mas porque ele simplesmente quer. Ina quer que ele fique ao seu lado o tempo todo, mas ele responde que essa não é sua responsabilidade. Ina admite que ela e o namorado já terminaram. O relacionamento deles nem durou 2 semanas. Ela pede desculpas por ter mantido isso em segredo, mas quer voltar a ser amiga de infância dele. Yuki se desculpa e diz que não pode fazer isso. Não é porque ele gosta de Shiori, mas porque ele simplesmente não consegue se lembrar do sentimento de amá-la mais. Ina diz a ele que ela gostava dele o tempo todo também e queria lhe dar uma resposta imediatamente quando ele confessou. No entanto, havia algumas coisas que a impediam de fazer isso. Yuki a afasta e friamente a chama de mentirosa, com base no que ela disse. Ina namorou alguém que ela não gostava por 2 semanas e gostava dele o tempo todo? Ina jura que não está mentindo, ela só não sabe como explicar. Durante o ensino médio, Yuki era o cara mais popular da escola, ele podia fazer qualquer coisa. Ina tinha um plano que envolvia namorar um de seus veteranos, mas, no final, seu plano falhou e mais meninas começaram a se aproximar de Yuki do que nunca. Ela se lembra da promessa que fez a Yuki de que sempre estariam ao lado um do outro. Ela não espera que ele se lembre dessa promessa boba. Yuki cumpriu sua parte do acordo, mas Ina não. As pernas de Ina não se movem, ela não consegue encontrar o fôlego e sente como se estivesse se afogando. Seria tão simples explicar as coisas, mas ela tem muito medo de dizer a verdade. Ela não quer admitir que estava com ciúmes e que tentou fazer ele sentir ciúmes em troca. Ela tem medo de que Yuki odeie ainda mais se ela admitir tudo isso, mas sabe que precisa confessar. Ela tem que começar de algum lugar se quiser que Yuki pare de odiá-la. Ina encontra a coragem para revelar tudo. No dia seguinte, Yuri oferece sua mão a Yuki, acreditando que ele deve reembolsá-la pelos suprimentos médicos. Yuki lhe dá quantidades crescentes de dinheiro, o que irrita Yuri. Ela diz a Yuki que só quer segurar sua mão, já que ele acabou de se recuperar de uma doença. Yuki se recusa, pois sabe o que acontecerá se as pessoas virem e entenderem errado. Yuki vai para a escola e as pessoas imediatamente percebem algo diferente. Muitas pessoas percebem que Yuri está com seu irmão, mas se perguntam por que ela está de braços dados com ele. Yuki também quer descobrir o motivo disso. Ele chega à aula exausto, e Kuki brinca com ele sobre ter entrado na escola com sua irmã. Yuki lamenta a perda de sua vida tranquila no ensino médio, que mal durou uma semana. De repente, Yuri se mexe em seu assento. Ela pensa que Yuki estava lhe oferecendo dinheiro como irmã e se pergunta o que ele queria que ela fizesse. A amiga de Yuri, Mia, se preocupa com ela. Enquanto isso, uma garota chamada Kyoko é chamada por um jovem para o fundo da escola. Ele confessa que gosta dela, mas Kyoko recusa, pois não o conhece. Enquanto tentam conversar, ficam inquietos com a presença de Yuki. Eles educadamente perguntam por que ele está ali. Yuki explica que só queria um lugar para comer, então é melhor que eles o ignorem. O jovem realmente não pode fazer isso, ele desiste de tentar convencer Kyoka e vai embora. Yuki fica aliviado por ter paz novamente. Kyoka senta-se ao lado de Yuki, perturbada pelo que acabou de acontecer. Ela provoca, perguntando se ele também está lá para se confessar a ela. Ela confessa que tem recebido muitas confissões ultimamente, o que é interessante, mas Yuki realmente não se lembra de nada. Kyoka se sente um pouco insultada, mas Yuki está mais focado nos pães doces que comprou na loja. Kyoka lamenta que Yuki deveria pelo menos ouvir um pouco, e Yuki a chama de alguém que gosta de chamar a atenção. Para ele, isso é bom,
pois significa que ninguém vai olhar para ele. Kyoka fica chocada com a falta de tato de Yuki, especialmente quando ele não se importa nem com o nome dela. Kyoka se apresenta como uma aluna do 2º ano. Yuki se pergunta por que não comprou um pão com creme em vez disso. Ele explica que vai a essa escada 1 ou 2 vezes por semana para comer sozinho. Kyoka comenta que deveria vir aqui mais vezes. Yuki a acha problemática, mas de um jeito bom. Kyoka se levanta. Ela estava se sentindo mal, mas, de alguma forma, conversar com ele a fez se sentir um pouco melhor. Yuki quer cobrar uma taxa de consulta por todos os seus problemas. Enquanto ela se afasta, Yuki lamenta o fato de mais um de seus locais tranquilos ter sido tomado. No caminho para casa, Yuki é pego por uma chuva forte. Ele percebe uma garota do lado de fora, sem guarda-chuva, desempacotando suas coisas. Yuki corre para ajudá-la. Ela agradece pela ajuda e ele fica animado. Ele gosta de garotas um pouco mais velhas. Yuki ajuda a mulher a carregar suas caixas para seu novo apartamento. Ela pega algumas bebidas e se apresenta como Saki. Quando Yuki se apresenta, Saki acha seu nome familiar. Ela se senta ao lado dele, o que deixa Yuki um pouco nervoso. Ele já viu isso acontecer antes. Saki confessa que seu noivado acabou porque ela teve problemas para conceber. Yuki realmente não sabe por que as mulheres continuam a despejá-lo assim. Saki também compartilha que suas ambições de se tornar professora falharam, e Yuki a anima dizendo que muitas pessoas gostariam de tê-la como orientadora de turma. Saki fica feliz que Yuki se sinta assim e espera conhecer os pais dele. Saki pode estar indo um pouco rápido demais. Saki agarra Yuki e literalmente o arrasta de volta para sua casa. Sua mãe vê e se pergunta se seu filho fez algo de errado. Yuki apresenta Saki a sua mãe, Kori, mas ele realmente quer sair o mais rápido possível. Ele nem sabe por que precisam segurar as mãos. Saki se oferece para fazer qualquer coisa por Yuki em troca de sua ajuda. Yuki avisa que ele é um adolescente saudável e que qualquer coisa pode significar qualquer coisa. Saki não se importa. Ela agarra Yuki e o pressiona contra ela. A mãe de Yuki tenta fazer com que ele pare, mas nem mesmo o rei Arthur poderia tirá-lo daquele abraço. Yuki está satisfeito. Ele nunca havia experimentado algo assim antes. Saki realmente parece uma mãe, ao contrário de uma certa pessoa. Saki fica feliz por poder ajudar, mas fica um pouco triste por isso ser tudo o que pode fazer. Ela se despede e sai da casa deles. Kori se pergunta quando foi a última vez que mimou seu filho assim. Ela se culpa por Yuki ter se tornado como é. Ela está preocupada que ele pense que ninguém o ama, e ela estaria certa. Ela compartilha que finalmente pode trabalhar em casa, então só precisa ir ao trabalho uma vez por semana. Kori quer salvar seu relacionamento com sua família, então decide começar fazendo o jantar. Yuri chega em casa e vai direto para Yuki. Ela diz para ele lhe dizer se precisar de algo, pois ela não precisará de dinheiro para isso. Yuki não faz ideia do que ela quer dizer, mas decide jogar o jogo. Ele se pergunta se ela precisa de mais dinheiro, o que Yuri interpreta como ele querendo pagar pelo corpo dela. Mesmo que ela fosse contra a ideia a princípio, Yuri de repente não tem problemas com isso, ela está disposta a fazer isso, sem precisar de dinheiro. Kori pede para Yuri lavar alguns vegetais, e Yuri pergunta que tipo de detergente ela deve usar. Yuki se sente ainda mais perdido do que antes. Sei que você vai querer ser uma de nós.